O Banqueiro Anarquista, de Fernando Pessoa, publicado pela Assírio e Alvim, é um dos livros que não podíamos deixar de recomendar. O título é logo à partida curioso. É estranho pensar-se que um banqueiro pode ser anarquista. O banqueiro que Fernando Pessoa retrata nesta obra conclui que todos devem trabalhar para o mesmo fim, mas separados, de forma a não sucumbirem à pressão social, podendo tornar-se livres do dinheiro, da sua influência e força, através da aquisição da maior soma possível. Muita gente pensa que Pessoa é só o poeta, mas Pessoa deixou-nos muita prosa dispersa e hoje em livro, publicada alguma, muito pouca nos jornais e muita que ficou no espólio. Quanto ao banqueiro anarquista, Fernando Pessoa publicou este texto na revista Contemporânea em 1922, mas, como acontecia com quase todos os seus textos, não ficou contente com essa versão, que retrabalhava exatamente no ano em que a morte o surpreendeu. É uma história impressionante de inteligência, de raciocínio, diria até de humor, um humor de tipo britânico, porque, como conto, saltei o pequeno enquadramento de depois de um jantar em que comeram o banqueiro e o narrador, e toda a história praticamente é um diálogo em que o narrador só faz perguntas praticamente, ou um comentário que equivale a uma pergunta e a um desafio, e o banqueiro responde. E evidentemente que é um conto que se vale das teorias anarquistas de Proudhon, Bakunin, que tanto influenciaram o final do século XIX e o início do século XX, em que Pessoa viveu. Mas é uma história muito original e muito pessoal. Porquê? Porque se trata de um banqueiro anarquista. Uma das preocupações de quem interroga é saber se não há contradição nisto, em ser anarquista e banqueiro. Ao que o banqueiro responde que não há nenhuma contradição e que ele sim é que é o verdadeiro anarquista, porque os outros anarquistas, o dos sindicatos e os das bombas, como ele diz, esses eram só anarquistas teóricos, ao passo que ele é teórico, ele é anarquista na teoria e na prática. Ora, o banqueiro, numa lógica aparentemente irrefutável, às vezes é verdade, sofística, vai desmontando as objeções e vai provando que só ele é que representa verdadeiramente o verdadeiro anarquismo, porque ele descobriu que o mundo, a sociedade, era feita de ficções sociais que impediam a naturalidade e a liberdade. E descobriu que a ficção mais importante era a do dinheiro. Então, ao contrário de se envolver com outro poder, de fazer revoluções, aliás, ele concebia a transformação anarquista súbita, de uma vez por todas e mundial. E, portanto, vendo que até no grupo anarquista se criavam tiranias, descobriu que era individualmente que ele devia trabalhar pela liberdade e pela justiça e lutar contra o poder principal da sociedade, que era o dinheiro. E por isso se fez banqueiro. Mas há a objeção de dizer, mas um banqueiro é escravo também do dinheiro. O dinheiro é uma tirania. Não. Ele diz assim, eu tornei-me banqueiro para, não só para ter poder de fazer alguma coisa pela liberdade, mas para ter o poder também de não ligar ao dinheiro e, portanto, ou de abdicar do dinheiro. E este conto, que é um conto ou novela magistral, muito bem escrito, naturalmente, e também cheio de filosofia política e também de ironia política, parece-me que é uma página digna de figurar nos melhores textos, entre os melhores textos irónicos que já se escreveram.
O Banqueiro Anarquista, de Fernando Pessoa, foi originalmente publicado no número 1 da revista Contemporânea em 1922. Esta obra tem conhecido várias reedições ao longo das últimas décadas. Esta edição da Assírio e Alvim, organizada por Manuela Parreira da Silva, apresenta o texto de 1922, inserindo-se em apêndice os rascunhos deixados por Fernando Pessoa, de forma a que o leitor possa conhecer o texto na íntegra. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.